e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Por que será que o Messias fez questão de afirmar tão veementemente que nós precisamos nos tornar como crianças? Vamos refletir um pouco mais sobre isso. 90% das conexões cerebrais são feitas até os 6 anos de idade. Nessa fase, o cérebro usa os sentidos, como visão, olfato e etc., para absorver as informações do meio, e estas podem alterar e modificar a estrutura física do cérebro, além dos genes que já vêm pré-estabelecidos. Todas as informações e ensinamentos do meio ao redor vão influenciar sobre a estrutura cerebral formada e influenciar diretamente não só nas habilidades motoras, mas também nas emoções e no controle comportamental, lógica, linguagem e memória. Nessa fase, que é chamado de período sensível, a comunicação dos neurônios entre si vão formando circuitos e conexões. As conexões mais fortes serão ativadas e usadas permanentemente, enquanto que as outras, que são menos utilizadas, irão desaparecer num processo que se chama poda. Todas essas comunicações feitas de forma elétrica. Todo esse processo é dinâmico e multidimensional. E a primeira infância é o período sensível desse desenvolvimento cerebral. Nesse pequeno resumo, que é chamado pela ciência de neuroplasticidade, nós lembramos que existe uma passagem em Romanos 12:2 que nos diz que nós não podemos mais nos conformar com o mundo, ou seja, com todo o meio ao redor. Não se conformar com esta era, com este tempo, com este éon, mas transformar tudo isso a nós mesmos pela renovação da nossa mente. E é interessante que essa palavra no grego original para transformar dentro desse versículo é correspondente ao Strong de número 3339, simbolizando metamorfose. Mudar depois de estar com algo, com alguém. Mudar de forma, de acordo com a realidade interior. Ou seja, é necessário que depois de adultos e com tantos conceitos pré-estabelecidos, nós possamos nos desconstruir, voltar ao período sensível da neuroplasticidade cerebral, para que as nossas bases, os nossos fundamentos e até as conexões dos nossos neurônios venham ser sim elétricas, mas conduzindo e recebendo energia do alto, para que sim, todo o nosso cérebro, a nossa consciência de espírito venham ser refeitas no período sensível de aprendizagem, para que todos os nossos conceitos de sobrevivência e egoísmo venham cair por terra
e possamos ter a mente de Cristo, pensando e olhando para o alto. Será impossível essa metamorfose da mente, da consciência, sem que antes caia por terra o meu e o seu eu atual. Aquele que, mesmo sendo já um homem formado, se dispuser a nascer de novo, terá a capacidade de pôr a sua mente em estado de sensibilidade novamente, pois espiritualmente recém-nascido, ele retorna ao estado de construção da mente, da consciência. A sua mente antiga necessita ser implodida para que a metamorfose da mente seja iniciada depois do novo nascimento e a partir de um espelhamento de seu espírito interior. Por isso, é dito em Efésios capítulo 4, versículos 23 a 24, que precisamos ter a mente renovada, um novo modo de raciocinar e ser revestidos por um novo homem, criado semelhante ao Criador, para viver em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ninguém que não tenha se posto em um estado de pureza infantil poderá entrar no reino de Deus. A mente que não se metamorfizar para a infantilidade jamais compreenderá a verdade do Messias. Ela precisa ser reconstruída a ponto de que as suas conexões neurais se conectem eletricamente com as dimensões celestiais, fazendo com que esse cérebro, essa consciência, tenha um novo desenho e que a sua estrutura venha a ser remoldada para sempre. Vejamos 2 exemplos de vida práticos. Talvez você conheça o que é chamado o caso Gabriel Fernandes, um menino de 8 anos que foi violentamente torturado pela própria mãe e seu padrasto. Ele foi trancado por dias inteiros dentro de um móvel cômodo pequeno. Lá ele era trancado, algemado. Ali ele fazia suas necessidades e era obrigado a limpá-las. Era alimentado por muitas vezes com areia sanitária de gatos. Ele era ferido, machucado, teve várias costelas quebradas. E em uma brincadeira caseira com pistola de ar comprimido, ele era feito simplesmente como um alvo humano, como se fosse apenas um objeto. Alguns dias antes de falecer, ele fez um pequeno trabalho infantil dentro da escola, pois era Dia das Mães. E mesmo vivendo sobre tanta tortura por tantos meses a fio, ele foi sinceramente capaz de participar da comemoração escolar e escrever algumas cartas, bilhetes para a mãe, dizendo o quanto ele a amava, o quanto ela era linda e que ele prometia ser muito bonzinho. Um outro caso da vida real, um pouco mais antigo, é do próprio Messias, sendo morto, julgado pelas pessoas
e a segundos de entregar o seu espírito, olhou para todos aqueles que o acusavam e desejavam com sangue nos olhos a sua morte. Teve sentimento de compaixão e amor e pediu ao próprio Pai que lhes perdoasse os pecados, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. E aqueles que o surravam tiraram sortes com a sua roupa. Assim diz Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nesses dois exemplos, a tortura, há ódio externo, mas os espíritos interiores dos indivíduos, do próprio Messias e do menino Gabriel, se mantiveram nos padrões do alto. E é por isso que a palavra fala que precisamos ser como crianças, manter a nossa consciência em metamorfose, até que o padrão do alto, o padrão da mente de Cristo, venha a ser estabelecido em nós. Assim, poderemos entender e colocar em prática tantos e todos os mandamentos do Eterno. Diante desses dois exemplos de sofrimento, mas em que o amor continuou de pé, vencendo a razão humana. Por isso o Messias, ele ordena, aconselha: amem seus inimigos, como ele aconselhou e praticou. Orem por eles, por aqueles que os perseguem. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 44. O Criador, um dia, antes de descermos a essa terra, nos deu um espírito. E a pergunta é: qual será o estado de consciência desse espírito quando ele for tomado de volta e entregue ao Pai Eterno? Somente um espírito, uma alma, uma consciência em um estado puro, infantil, será doutrinado pelo Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh. A sua alma é a sua consciência. Lá é o centro de suas decisões. E se ela, a sua alma, a sua consciência, não for moldada pelo padrão celestial, ela perecerá. Mas se ela for moldada no padrão do Messias, o seu espírito verá a Deus. E não esqueça, as conexões neurais menos utilizadas são passadas pelo processo de poda, e assim também serão aqueles que não se conectam ao seu Criador, serão podados de seu reino para sempre.